Direito e Literatura está de volta para o terceiro bloco, aqui com o nosso convidado especial de hoje, Albano Marcos Bastos Pepe. Mestre em Filosofia, graduado em Filosofia, doutor em Direito. O Albano esteve na minha banca de mestrado e eu estive na banca de doutorado dele. Exatamente. Então, e tivemos professores em comuns, enfim, histórias em comuns, e que ligam filosofia, direito, literatura. Desde muito. Autores que a gente gosta muito, que estudávamos muito dessa época, né? Porque, embora você tenha começado, claro, bem antes, eu aprendi a ler Wittgenstein, esses autores com o Vará, né? E a importância da obra Investigações Filosóficas, né, isso que a gente chama de Wittgenstein II, Sim. na pragmática, etc., e para entender que as linguagens são públicas, que não há linguagens privadas. Exato. E que a linguagem já está aí. E isso é você me dizia antes, né, também, que como te encanta, né, essa discussão da linguagem, né? Fale sobre isso. Exato. Veja você que no início do século XX, eu acredito que foi quando houve um grande movimento voltado para a questão da constituição da linguagem pela filosofia. Então vem toda a escola, digamos assim, do pensamento linguístico, do qual Wittgenstein fazia parte, do qual Kelsen fazia parte. Certo? Kelsen também pertencia a grupos de estudos linguísticos, porque entendia-se... Há quem diga hoje que só para interromper, mas esses dias eu levei um menino escreveu uma carta na internet dizendo que Kelsen disse que jamais tinha se encontrado com o pessoal do neopositivismo, o que não é verdadeiro, pode ele até dizer, mas há toda uma formação disso. Sim. E há outros dados que mostram que, embora ele não tenha feito parte, sim, mas flertou fortemente, né? A teoria pura dele, sem o neopositivismo, nada seria. Exatamente. A teoria pura dele é de 1934. Isso. É quando ele sofre toda uma influência, não só das escolas neopositivistas, como da escola neocantiana. Não quero tirar do rumo da prosa que tu estava levando, mas só para mostrar que a metalinguagem, que é a norma fundamental sobre a linguagem-objeto, isto é exatamente como os neopositivistas saíram da armadilha de que tem que fazer uma linguagem rigorosa, uma metalinguagem sobre a linguagem-objeto, estou certo? Sim, porque na medida... Esse é o ponto. Na medida que se percebeu que a relação entre norma e fato não era uma relação simples e singular, como se o fato estivesse ali diante de si e a norma viesse de uma sábia inteligência que assim acasalasse perfeitamente, não há fatos. Os fatos são produtos da linguagem. Isto. Certo? Então, na medida em que nós passamos a entender que os fatos são construtos elaborados pela linguagem e que nós só acessamos aos fatos na medida em que nós somos capazes de enunciá-los, aí lembremos Wittgenstein, tranquilamente, certo? Você não pode falar sobre os objetos que você não pode tê-los. Mas tê-los de que maneira? Tê-los na sua materialidade? Aí Kant diria, sim, como fenômenos, como aparições, mas que são insuficientes. Eu preciso de uma estrutura linguística, ou seja, eu preciso de um conjunto de representações, que são categorias do entendimento, para nomear este elemento fático que emerge como fenômeno, porque eu não tenho acesso à essência dele. Isso, perfeito. Acaba toda a teoria essencialista, acabam-se todos os direitos naturais possíveis e imagináveis. Então, você está à mercê de uma estrutura de linguagem que produz sentido. Essa é a beleza. E Kelsen foi muito sábio. À medida em que o direito não era o direito, eram direitos, você tinha escolas as mais diversas, ele entendia que havia uma perda de vitalidade no direito. E ele pensava o quê? A constituição de um Estado contemporâneo, a diferença da constituição de um Estado que foi elaborado
lá atrás, no Leviatã. Já não pode mais pensar o Estado robesiano. Você tem que pensar numa outra constituição de um Estado que está fundamentado na tradição kantiana. O Estado é um ente racional. E sendo um ente racional, quem é que determina a possibilidade de produção desta racionalidade? O direito. É isso que Kelsen entende. Como neocantiano que é, ele entende que uma norma fundamental é a constituição de um Estado racionalmente construído. Não efetivamente existente. É um campo de uma idealidade necessária para que você possa alcançar, aí sim, projetos fáticos. E a linguagem como condição de possibilidade, então, coisa que você, Vará, Leonel, eu e tantas pessoas no Brasil, embora por pressupostos diferentes, nós sempre superamos, por exemplo, o esquema sujeito-objeto, que era desde o início, sempre superamos isso. Sim, porque nós ficaríamos presos a uma cadeia de sentido que estava na teoria do conhecimento mais antiga possível. Mas isso está muito ainda, todos os dias, aí eu queria te perguntar, essa é uma questão muito presente ainda, por exemplo, quando alguém diz eu decido conforme minha consciência, ou eu penso desse modo, isso é uma questão, é solipsismo, isso é uma coisa muito velha, mas como é que isso ainda está presente, Albano? Justamente porque são pessoas que ainda não foram entender, não foram capazes do entendimento de que as relações entre sujeito-mundo, mundo-sujeito, não é estabelecida pela construção objetiva, entre aspas, de um sujeito cognoscível em relação a um objeto cognoscível. Talvez porque o direito tenha, digamos, expulsado a filosofia ou posto obstáculos, voltando à questão dos obstáculos, porque é a filosofia que pode mostrar para o direito que ela necessita dos paradigmas. Sim, mas aí é justamente quando o direito, no seu formalismo exacerbado, ele se nega ao campo da reflexão filosófica. Ele prefere a materialidade técnica. E é por isso que você agora mostrou uma coisa bem interessante. Essa relação sujeito-objeto, ela está presente no nosso imaginário jurídico como um obstáculo epistemológico a ser superado. Você tem uma matriz de conhecimento aí, onde o sujeito cognoscente determina o objeto cognoscível. Isso. É essa a matriz que, quando o juiz diz eu decido de acordo com a minha consciência, ele comete um crime duplo, triplo. Primeiro que a consciência dele é algo impensável, porque está falando de uma essência. Claro, e depois, se a consciência tivesse uma consciência, ela mesma fugiria dela mesma. Exatamente. Então, você não pode dizer uma consciência como uma essencialidade. Claro. E, ao mesmo tempo, você não pode colocar a consciência como o lugar do sujeito cognoscente que vai determinar a realidade do objeto cognoscível. Porque quando eu decido na construção de um objeto. Sim. E a grande conquista da linguagem de Wittgenstein para cá é exatamente mostrar que a linguagem é pública e esses sentidos que eu vou colocar na sentença ou quando eu vou compreender o mundo estão aí num a priori compartilhado. Exatamente. Não há mais essa ideia da substancialidade do sujeito. Isso. Certo? Não existe mais aquele que, ao anunciar, determina o real. Não. Acaba a filosofia da consciência. Perfeito. E o vosso amigo Heidegger, quem consegue, com uma capacidade ímpar, acabar com a filosofia da consciência. Perfeito. Já no início de Ser e Tempo, ele deixa isso muito claro. Então, eu lamento, claro que lamento, porque isso gera efeitos sociais perversos. É que no direito ainda se mantenham bunkers de pessoas que pensam que têm a consciência sua como determinante do seu ato jurídico. Seu ato jurídico verdadeiro. Por isso que um dos seus autores preferidos, que é o Habermas, dizia: substitua a razão prática eivada de solipsismo pela razão comunicativa. Exatamente. E é nessa razão comunicativa que Habermas vai recuperar. Veja que coisa interessante. O Habermas, nas suas leituras weberianas, ele percebe que a ciência moderna está baseada em duas dimensões. A dimensão de uma
racionalidade instrumental estratégica, certo? E de uma racionalidade com respeito a fins. Uhum. Ele disse, a racionalidade prático-moral foi eximida e a racionalidade estético-expressiva também foi retirada. Ele disse, não, a racionalidade comunicativa implica nos 4 âmbitos. Razão estratégica, razão instrumental, razão prático-moral e razão estético-expressiva. E na razão prático-moral está o direito. Se não pensarmos o direito desde o lugar da razão prático-moral, você nunca vai poder se assenhorar das práticas discursivas do direito no saber técnico. Uhum. O direito utiliza técnicas, mas o direito não se reduz a técnicas. Nós não formamos operadores do direito. Nós formamos juristas, cientistas sociais. Uhum. Esse é um obstáculo epistemológico que até hoje a academia ainda não conseguiu superar. Sim, porque se o direito fosse uma mera racionalidade instrumental, no fundo, até com o tempo, nós não precisaríamos mais nem dos operadores. Não, você teria programas. Programas, porque transformaríamos, e aliás, esconder-se atrás de uma técnica é mais ou menos como aquele personagem do Shakespeare, do Ângelo, que diz, Sim, não fui eu que condenei, foi a lei. Exatamente. E eu sou um escravo da lei. Exatamente, a lei determina. É. Em 1979, o Vará nos trouxe aqui no Brasil, num congresso, um seminário lá em Santo Ângelo, eu não sei se você foi, um professor argentino que morava na Itália. E este professor nos disse, estou criando um programa de computação para o direito penal italiano. Fantástico. E o Vará ia matar ele. O Vará entrou em pânico. Como é que eu fui convidar este animal? Mas que coisa interessante. É isso, se o direito é Em técnica... 79. 79, isso em Imagina Santo Ângelo, hoje. lá no núcleo missioneiro, lá em Santo Ângelo. Quer dizer, então existe uma pretensão sempre no direito de ele se constituir tão somente numa linguagem técnico-operacional. E que seria a sua própria destruição, esse é o paradoxo. Sim, ele seria o quê? É. Que definição daríamos ao direito se ele fosse apenas um campo técnico-operacional? Seria, se o direito fosse uma ferramenta, tipo um machado, ou uma picareta, que aliás cai bem porque há muita picaretagem no direito. Na Itália, a formação de um doutor em legge são 3 anos. Uhum. Você sai técnico em direito, Isso. mas você não pode fazer nada. Você não pode operacionalizar, você não pode ser juiz, você não pode ser nada, nem advogado. Uhum. Você tem que fazer mais uns 8 ou 10 anos de formação para poder ou advogar, ou ser um juiz, ou ser um membro do Ministério Público. Direito e Literatura faz mais um intervalo para tomar mais um café e na volta continuaremos a discutir. Agora talvez vamos entrar numa questão mais daquilo que nos rodeia ao redor de nós outros. Já voltamos.